Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez com o podcast. Hoje nós temos uma colega ilustre, Cristina Cruz, que caiu aqui de paraquedas hoje para participar do podcast. E estamos com dois super convidados. Nós temos Ruth Jurberg, que é a coordenadora de Cidade Integrada do Rio, e temos também André Lazzaroni, vice-presidente do Partido Verde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Rê. Boa tarde aos convidados. Boa tarde. Olá. Bom, eu gostaria de começar com a Ruth, né? A gente falar desse sucesso que está sendo Cidade Integrada, né? Como chegou nas comunidades do Rio, como conseguiu abraçar todas as secretarias do Estado. Fala um pouco mais quando isso começou, como surgiu a ideia, como é que vocês foram abraçando as secretarias, como é que está sendo isso? Então, boa tarde, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui hoje e é um prazer contar um pouquinho de Cidade Integrada. Eu faço parte do Cidade Integrada quando ainda não tinha nem o nome Cidade Integrada, isso tem aproximadamente 2 anos. O governador Cláudio Castro decidiu que seria implementado um programa de urbanização integrada, onde o aspecto social, o aspecto da própria urbanização das comunidades e o aspecto da segurança estariam todos três juntos e englobados em 6 diferentes áreas do Rio de Janeiro. E a proposta era que a gente trabalhasse por fases. Então a primeira fase foi o Jacarezinho e Manguinhos, em um lado, na Zona Norte. Comunidades necessitadas, muito necessitadas, muito carentes, com IDH super baixo. O Jacarezinho já não recebia nenhum tipo de obras, nenhum tipo de intervenção, nem física, nem social, há muitos anos, há mais de 20 anos. Manguinhos já tinha sido contemplado com o PAC, e na época do PAC eu era coordenadora do PAC da área social. Então eu tinha uma certa, um conhecimento grande. Você é servidora, né? Sou servidora há 40 anos. Do governo do Estado, minha vida inteira. Antes de me formar eu já tinha ido trabalhar no governo. E por outro lado, além da comunidade do complexo, né, Jacarezinho e Manguinhos, a primeira etapa contemplava o corredor Itanhangá, que são 9 comunidades, desde o Morro do Banco até a Mozena. No segundo momento, é a comunidade do Pavãozinho Cantagalo, na Zona Sul, e a comunidade do Cesarão, na Zona Oeste. E o terceiro momento, Rio das Pedras e o Complexo da Maré. Dessas áreas, algumas eu já tinha, de fato, um conhecimento grande, mas a gente decidiu que o mais importante era a gente fazer um diagnóstico participativo com os moradores, com as referências comunitárias, com líderes, com presidentes de associação de moradores. Até porque nada melhor que estar próximo aos moradores para saber o que eles precisam, as dificuldades, né? Exatamente, Cristiane. O projeto não vinha de cima para baixo. Então o projeto vinha a partir desse olhar técnico dos urbanistas, dos arquitetos e da minha equipe, que é uma equipe também de técnicos sociais, e o projeto vinha dessas demandas vindas dos moradores. Então nada melhor do que o morador para dizer aquilo que está mais lhe incomodando. Então foi a partir disso que em julho de 2021 nós iniciamos com esse diagnóstico nessas regiões, também por fases, e em janeiro de 22 o governador já pôde lançar obras, tanto em Manguinhos, contemplando a educação, contemplando a área esportiva, recuperando um complexo esportivo dentro da escola Luiz Carlos da Vila, fazendo a construção de uma horta comunitária, pensando na alimentação saudável, não só dos alunos, quanto o excedente para as famílias, e contemplando o Jacarezinho. Então, o Jacarezinho tem obras que ainda estão em execução, como a reforma do Campo do Abóbora, que é um marco na comunidade, a reforma da Quadra do Mosquito, que é uma área importante para ele,
o Centro de Referência da Juventude, que foi reinaugurado e toda semana oferece cultura, arte, filmes, teatro. Né, da comunidade, né? Ruth, você comentou que são 3 entradas nas comunidades, né? O projeto faz 3 entradas até que essas obras sejam finalizadas, como por exemplo Jacarezinho e Manguinhos já tem obras em andamento. Em 3 etapas. Em 3 etapas, né? E já obras tem obras finalizadas. Em andamento, Quantas comunidades, assim, mais ou menos, já tem essas obras em entrada, finalizadas? Então, em Manguinhos as obras foram finalizadas, já estão funcionando. No Jacarezinho nós temos obras sendo entregues nos próximos 30 dias, essa quadra do Mosquito, Campo do Abóbora e uma escola que foi uma solicitação dos moradores, que chama Clóvis Monteiro. Até o final de agosto essa escola está toda reformada, são 1.500 alunos e a reforma foi sendo executada pela EMOP com os alunos. Imagina os alunos estudando e a gente tendo que fazer o projeto e reformar, para não prejudicar o ano letivo. Além disso, existem obras que estão em licitação, que foram licitadas, que é a reforma e a recuperação de 2 grandes rios, o Canal do Jacaré e o Canal do Rio Salgado. E no Canal do Rio Salgado a gente vai precisar realocar cerca de 100 famílias que moram em palafitas na beira do rio, para recuperar toda a drenagem e evitar que continuem acontecendo as enchentes daquela região. E um grupo de projetos muito importantes que vão acontecer no Jacarezinho, e nós estamos só aguardando a decisão judicial. O governo do estado está desapropriando um terreno, que é o antigo terreno da GE, que era a antiga empresa de lâmpadas, e esse terreno, parte dele está sendo desapropriado. E a nossa equipe, então, elaborou para aquela região uma unidade de saúde, um complexo esportivo, um skate park, um centro comercial, um centro produtor para comercialização de hortifruti granjeiros, um batalhão da polícia. Então, todos esses equipamentos são equipamentos que hoje o terreno está completamente desocupado e desativado, e que ele volta a ter um uso público, de utilidade pública, para atender de fato a população. A Secretaria de Habitação, como você comentou, são várias secretarias envolvidas. A Secretaria de Habitação está conseguindo colocar em prática projetos que eu já tinha coordenado desde 2012 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o governo do estado também desapropriou cerca de 45 terrenos no Jacarezinho para construção de moradia para a população de baixa renda. E temos outros projetos para as mulheres, projetos para os idosos, um núcleo de atendimento ao cidadão. Então, esses são projetos em andamento. São projetos também que contam com vários profissionais, né? Desde arquiteto até... urbanista, arquiteto, assistente social, sociólogo, orçamentista, geógrafo, toda a estrutura do governo envolvida. Sim, a equipe hoje, a minha equipe tem cerca de 45 pessoas trabalhando, e a gente tem no território, em cada um dos territórios onde as obras já iniciaram, a gente chama da nossa base social, é um canteiro social que atende de segunda a sexta todos os moradores que ali estiverem presentes para tirar dúvidas, para conversar, para entender que projeto é esse. E nós avançamos com parcerias. Então, hoje o programa tem parceria com a Firjan, tem parceria com universidades, como a Souza Marques, a gente está fechando uma parceria, exato, para atendimento, a moradores do corredor Itanhangá, e outras parcerias para além de todas as secretarias. Então, as secretarias, a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade tem um programa chamado Ambiente Jovem, que capacita jovens sobre a temática ambiental. Já fizemos replantio de espécimes da Mata Atlântica no corredor Itanhangá, que é uma região que tem muito problema de ocupação irregular. Ela é muito rica, né? Exatamente. Exatamente. E
identificamos as praças, que são as áreas de lazer da região do Itanhangá, que é uma demanda dos moradores e todas elas serão reformadas. Então, os projetos de 6 praças já estão junto à Imop, então, porque a gente faz o projeto, faz o orçamento, faz o levantamento em loco, encaminha para a Imop então roda esse orçamento, né, que é uma forma técnica de se falar, para ver se o orçamento está ok, e licita as obras. Agora, Rita, legal também é falar que o Cidade Integrada ele acabou integrando até os animais, né? Porque RJ-PET. Tivemos ações do RJ-PET nas comunidades para a castração dos animais, e hoje o RJ-PET está com a Secretaria de Saúde, com o Dr. Luizinho, que também é um parceiro. Isso, e agora, em breve, muito breve, o governo vai estar inaugurando no Pavãozinho Cantagalo uma série de equipamentos, inclusive um equipamento assim de ponta, que é um ambulatório de especialidades médicas, através da Secretaria de Saúde, que eu sinto muito orgulho de fazer parte desse projeto, que era um local que estava abandonado, ali na Rua Barão da Torre, que foi o antigo Poupa Tempo, e que na pandemia fechou, e houve a identificação desse espaço para se transformar num ambulatório médico. Consultórios odontológicos, exames de ultrassonografia, ecocardiograma, exame de sangue para a comunidade. Aproveitar esses espaços ociosos, né? Movimentar aquilo ali, tanto serviço que pode ser prestado, ele fica parado aquilo ali, né? E no Pavão tem no complexo, né, do Pavãozinho Cantagalo, a comunidade ela era servida por elevadores, porque a comunidade fica no alto, localizada entre Copacabana e Ipanema, tinha aquele elevador panorâmico ali do lado do metrô, da Rua Barão da Torre, que estava parado, e os moradores tinham que subir a pé, mais de 600 degraus. Então, essa passarela e esses elevadores vão ser inaugurados em breve pelo governador Cláudio Castro, e aonde era o antigo Criança Esperança, que hoje é o Viva Rio, que é o outro lado, na Rua Alberto de Campos, que tem aquele prédio incrustado na pedra, ali são dezenas de organizações, né, ONGs que trabalham e funcionam ali, e hoje o Estado teve a coragem, por assim dizer, um prédio que estava há mais de 30 anos sem nenhum tipo de reforma, e o Estado está enfrentando isso, e a gente vai reformar o prédio inteiro. A piscina, os vestiários, a quadra, o espaço do AfroReggae se tornará a maior arena de games, que será o Afro Games, vai ser inaugurado em breve, um centro de referência da juventude, a FAETEC, que já está funcionando, e todas as ONGs, que são ONGs locais, que prestam serviço aos moradores de maneira gratuita, elas vão se beneficiar com a reforma, porque os espaços delas também será reformado para elas continuarem atuando. Então, a gente está reformando o prédio por etapas, a estrutura do prédio, os elevadores do prédio, tudo isso será entregue para a população. E vai conseguir, claro, eu acredito, né, aumentar a quantidade de pessoas atendidas por essas ONGs. Tem uma estimativa em quantos % a mais vai conseguir atender? Olha, ainda não, né? Ainda não tenho, mas eu posso dizer que com a reforma a gente deve mais do que dobrar a capacidade de atendimento desses moradores. E são serviços que a gente pretende que sejam de primeira. O morador que mora na zona sul do Rio ou na zona norte, mas que mora na área formal, ele tem acesso a cinema, ele tem acesso à cultura, ele tem acesso à saúde de qualidade. O morador da comunidade vai ter também. Então, o cinema já está funcionando. Por final de semana, são 300 crianças, todo final de semana, que a partir da Secretaria de Cultura, nós reformamos, né, junto à Imop, e a Secretaria de Cultura e a FUNARGE, elas oferecem sextas e sábados filmes gratuitos para as crianças. Muito bom, porque a cultura também ela contribui para a educação dessas crianças. Demais. Então, a gente faz passeios
para o Pão de Açúcar, para o Corcovado. Agora a gente está fechando uma parceria com o Jardim Botânico, Porque dos museus. muitos não teriam acesso Nunca financeiro para poder ir ao Corcovado, andar de bonde. Nunca saíram da comunidade. Já teve assim, um momento de alguma criança De emoção. ficar vislumbrada de nunca ter ido, Sim, nascer de no emoção. Rio de Janeiro e nunca... De emoção. A gente tem levado toda semana, então a gente faz uma parceria com a Secretaria de Governo. A gente traz as crianças para uma palestra no próprio Palácio Guanabara, então elas conhecem o Palácio, e do Palácio elas saem nas vans do programa Cidade Integrada para o Corcovado. Na semana passada foi muito emocionante, porque a gente fechou uma parceria com uma organização chamada SOS Aldeias, que é a organização ligada à ONU e que interioriza os refugiados venezuelanos. Todos os refugiados venezuelanos, eu fico até arrepiada de falar, eles vêm através de Roraima, eles chegam em Roraima andando mais de 50 horas, as mães com aquelas crianças, e há um processo chamado interiorização. Então, vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Mato Grosso, e essa organização ela está localizada no Morro do Banco. Então, nós fechamos uma parceria com eles, o Cidade Integrada hoje está apoiando. Vamos fazer um projeto de reforço escolar, porque você imagina que além de não ter condições financeiras, eles não conhecem a nossa língua. Eles falam somente espanhol. E eles são colocados na escola municipal. E a professora não fala espanhol. Então eles não estão entendendo o que eles estão aprendendo. Então a gente conseguiu fechar uma parceria para dar reforço escolar para essas crianças venezuelanas. E a coordenadora, que é a Ana, ela falou, essas crianças nunca saíram, né, da Venezuela, vieram para o Rio e estão no Morro do Banco. Elas nunca conheceram um ponto turístico. As fotos do olho brilhando dessas crianças no Corcovado é realmente de emocionar. Então a gente está buscando no programa literalmente integrar a cidade. Aquela cidade partida, né, do livro do Zuenir Ventura, a gente está tentando mudar essa cidade partida e trazer serviços de qualidade, cultura, arte, esporte, educação, saúde, não só com projetos físicos, mas com projetos sociais. Então, contei um pouquinho. Bom, bastante bom. Bom, agora eu acho que está todo mundo curioso, André Lazzaroni, para a gente saber das eleições em Caxias ano que vem. Bom, gente, uma boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, agradecer o meu amigo Alberto Armedi, que me ligou e curioso com essa questão também, né? Todo mundo. Eu ouvi a Ruth falar aqui, eu fico também muito feliz, né? Porque eu fui secretário de governo do governador Cláudio Castro nos 7 primeiros meses dele, quando ele assumiu, na interinidade até a passagem para... Né, teve o impeachment do Witzel e ele assumiu de fato e de direito. E nós começamos esse projeto. Né? Foi numa intervenção que teve muito forte no Jacarezinho, da Polícia Civil, e a gente precisava dar uma resposta. Né? E o Cidade Integrada surgiu, o governador Cláudio Castro teve essa sensibilidade. E o maior medo, né? A Ruth, ela trabalha, a Ruth é fera, né? Ela é uma das maiores especialistas na cidade informal, né? E uma das maiores especialistas em como transformar as comunidades, né? E trazer mudança real. A Ruth, ela participou do PAC, todos esses projetos grandes que tiveram no Rio de Janeiro vieram, a Ruth trabalhou nisso. E a gente teve o prazer de fazer o primeiro contato com a Ruth, trazê-la, né? Participar o primeiro telefonema, participar disso. Então tá aqui, eu nem sabia que a Ruth ia estar aqui, fiquei muito feliz. Destino. As comunidades também, né? O governador Cláudio Castro teve a sensibilidade para não... Porque o maior medo das comunidades, quando a gente falava da questão do Cidade Integrada, que ainda não tinha nome, na verdade,
a gente falava da ideia, era transformar numa UPP, né? A Unidade de Polícia Pacificadora, que chegou repetir um modelo que faliu, porque a UPP, na verdade, ela só fale porque ela só chegou com a segurança, em tese. Porque, na verdade, no final não trouxe segurança. Acabou espalhando o problema que tinha concentrado. Quando ela entra, ela acabou espalhando para regiões que não tinham violência, porque para fugir da UPP, Eles iam, os bandidos, eles corriam e iam inclusive para outros estados. Para outros estados. Então, na verdade, e não resolvia o problema, né? Porque o problema da violência ele é muito mais profundo do que somente o tráfico, né? Não é? O mundo inteiro tem tráfico e aqui a violência ela é muito mais acentuada, né? Você vê que nosso estado está com 4 cidades entre as 100 mais violentas. Então a gente tem isso, tá além da questão segurança pública, vai muito além, vai da conscientização, educação. Então, cidade integrada, o medo era esse, quer dizer, você vai chegar e depois, quando a UPP acabava, o que acontecia? Voltava, e a vida daquelas pessoas que acreditaram piorava. Então, a gente teve essa participação, eu fico muito feliz, Ruth, de ver o projeto. O projeto ele foi abraçado, né? A UPP ela não foi abraçada pelo governo. Cidade Integrada, como governador, né? E quando a gente conversava sobre isso, eu disse, se não for um projeto do gabinete do governador, não vai dar certo. Porque foi um projeto, primeiro, da vaidade antiga do secretário Beltrame. Aí ele tinha vaidade de querer lançar tudo, e aí os outros secretários também, na vaidade, não integravam, não iam juntos, não caminhava. Então, Cidade Integrada é um projeto do governador. Ele é um projeto do gabinete do governador. Então, todos os secretários tem que integrar. Tem que integrar. Afinal de contas. Então, é o seguinte, foi essa a primeira coisa que era secretário de governo, eu falei, isso não pode ser da Secretaria de Governo, não pode ser da Secretaria da Casa Civil, não pode ser da Secretaria de Integração, não, isso é do gabinete do governador. Então, a Ruth, ela trabalha direto no gabinete do governador, por isso é que dá certo. Só dá certo porque o governador ele abraçou. Então eu ver a Ruth falar, e a empolgação dela já me contagia, enfim, e estou aqui para a gente falar do nosso Partido Verde. Isso aí. Né? Eu estou nessa missão, né? Eu voltei para o PV ano passado, fui candidato a deputado federal, e agora eu fui eleito vice-presidente do Partido Verde Estadual. E lá em Duque de Caxias, domingo, né, dia 23 de julho, nós estaremos filiando o ex-prefeito Zito do Partido Verde e vamos colocá-lo, né, hoje o PV não está sozinho, né, hoje o PV faz parte de uma federação, Federação Fé Brasil, Federação Brasil da Esperança, foi a federação que elegeu o presidente Lula, é PT, Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, e o PV que estão integrados, funcionam como um par. As pessoas ficam muito curiosas, mas como? Não, são 3 partidos que, se fosse uma empresa, não foi uma fusão, não foi uma aquisição, foi um consórcio. Né? Se fosse uma empresa, a gente diria assim, um consórcio, para as pessoas verem. Então funciona durante 4 anos, né? Foi formado essa federação em 2022, né? 2022, foi ano passado, e ela tem que funcionar durante 4 anos. Né? O Partido Verde ele não alcançaria a cláusula de barreira, o PCdoB também não, então optou-se por fazer a federação com o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de verdade, né, do Brasil. Outros partidos, eles são grandes, tem muitos deputados, mas o Partido dos Trabalhadores, gostando ou não, querendo ou não, é o maior partido de verdade do Brasil, né? Com militância, com pessoas que acreditam naquela causa. Então eles, de forma muito generosa, abriram para o funcionamento do Partido Verde e do PCdoB, que estavam fadados a acabar como outros partidos acabaram. Então isso deu uma bela sobrevida e
fomos alçados a vice-presidente, o partido continua funcionando, Sim. né? Os partidos continuam funcionando, existe o PV, o PCdoB tem o seu CNPJ, todos eles têm seu CNPJ, e a gente lá em Duque de Caxias está filiando para colocar o nome do ex-prefeito Zito. Que é um grande nome na Baixada Fluminense, em Caxias, Um grande né? nome, Tem é uma força, figura, tradição, tem né? tradição, e ele topou entrar no Partido Verde, é uma grande novidade, né? Ele topou implementar as políticas verdes que nós estamos levando, e estamos colocando o ex-prefeito como pré-candidato, né, prefeito pelo Partido Verde. Isso ainda tem muita costura pela frente, né? Nós ainda estamos em julho de 2023, então estamos falando de uma costura com dois partidos, além do Partido Verde, que está bem costurado internamente, nós estamos falando ainda de costurar o Partido dos Trabalhadores, que é fundamental, né? O maior partido da nossa federação, e o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB também. E a gente agora está nessa articulação política. O primeiro passo já foi dado, nós tivemos essa semana que passou, nós tivemos junto com o secretário nacional de Assuntos Federativos, o ex-deputado André Ciliano, foi presidente da Assembleia, uma figura muito querida, meu amigo. Fomos lá. Político que é político trabalha com mandato ou sem mandato. Exato. Então, nós fomos a Brasília, Com certeza. não pode parar, né? E as pessoas, elas ligam para o nosso telefone, político de verdade está sempre disponível, né? E nós fomos a Brasília também solicitar ao secretário nacional, o companheiro Zito, além de fazer o convite formal para ele vir aqui na filiação, né, do ex-prefeito Zito, levamos também um pedido de ajuda, né, ao município de Duque de Caxias, que hoje passa por dificuldades, né, independente da gente estar numa pré-candidatura de oposição ao atual governo, né, a gente não tem essas rusgas, a gente vai discutir modelo em 2024, agora é a hora de ajudar o município. Eu pessoalmente, todo mundo sabe que eu gosto muito do prefeito Wilson, uma figura que eu gosto dele, né? Ele está lá cumprindo uma missão que foi lhe dada pelo seu sobrinho Washington Reis, eu também é uma figura que eu tenho uma boa relação pessoal. São só modelos diferentes. As pessoas ficam, mas como é que vai ser isso? São pensamentos diferentes. Um apoiou o Bolsonaro, o outro nós fomos para o campo do presidente Lula, quer dizer, nós estivemos nós pensamos diferente, né? A gente está numa centro mais para a esquerda, uma social-democracia, o nosso pensamento está muito mais para isso, né? Apesar da nossa federação ela ser de esquerda, a nossa visão ela é uma visão de centro para a esquerda, né? O Partido Verde ele é uma causa, né? Vai muito além dessa coisa da ideologia de esquerda ou de direita, que aliás no Brasil, se a gente parar aqui para discutir, tá bem perdido o que é esquerda e o que é direita. Não né? tem mais esquerda e direita, né? Essa coisa virou meio futebol, né? Eu sou de direita, mas o que é ser de direita? Eu fico perguntando, mas o que é de direita? O que é de ser, o que você é de esquerda, quando você vai mesmo para perguntar, para aprofundar, as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas são modelos diferentes, são pensamentos diferentes. Sim. A gente tem esse apelo mais. Duque de Caxias precisa de mais. Né? Duque de Caxias precisa O que o Duque de mais. Caxias mais precisa hoje? Quando você pergunta isso para a população, fala que é de tudo. Tudo. Hoje, Duque de Caxias tem um problema muito sério, tem uma questão muito séria a resolver, que é um problema no Brasil inteiro, que é a questão da saúde pública. É muito sério, né? As pessoas ainda estão na fila de cirurgia, as pessoas na fila de atendimento. Precisa de modernizar. Eu acho que o prefeito e o seu sobrinho, volto a repetir, que são pessoas que eu tenho apreço pessoal, tiveram essa oportunidade e não conseguiram dar essa resposta, né? Não conseguiram buscar modernizar, precisa de modernizar. Eu acho que principalmente as filas, né? A gente
existe aí Porque absorve também de outros municípios. de todos. Não, é natural, porque Duque de Caxias é um polo. Sim. Duque de Caxias é uma das cidades mais fortes da Baixada Fluminense, é a segunda das cidades do Se alguém de estado. outra cidade trabalhar ali e passar mal, vai Ela buscar é a mais município. forte. E a rede de regulação ela é estadual. Sim. É natural e a vaidade, às vezes, impede, né, que isso seja regulado de forma estadual e correta. A vaidade do prefeito de querer ter o comando, de querer... Porque saúde, eu não estou preocupado se eu vou ser atendido no Albert Schweitzer ou se eu vou ser atendido no Moacir do Carmo. A pessoa não está preocupada se o mosquito da dengue é estadual, federal ou municipal, né? Então, assim, quando a gente pensa o que falta também nos homens públicos, e aí eu trabalho muito isso dentro de mim, é a sensibilidade de entender que nós fazemos parte de uma grande rede e que a gente precisa dialogar com os diferentes, dialogar com todas as esferas, né? Não é porque votou no Lula, elegeu o Bolsonaro, agora sou eu não. Vai conversar dentro da institucionalidade e um pouco da vaidade também. Deixar um pouco dessa vaidade de querer comandar tudo. Então o Duque de Caxias hoje tem essa questão muito séria da saúde, que poderia ter sido feito mais, né? Deveria ter sido feito mais. A questão do transporte público é muito problemático, a Supervia prestando um péssimo serviço, né? E vai além, né? Quando a gente fala do transporte público, a sociedade precisa entender que se a gente fizer por demanda de verdade, entrega para a iniciativa privada o transporte público e só vai funcionar onde tem demanda. Então vai se ficar nas áreas centrais e provavelmente na zona sul do Rio de Janeiro. Área central, zona sul, Barra, é onde teria transporte público, porque é onde tem o recurso chega, onde a galera tem dinheiro para pagar. E no mundo inteiro, o Estado, né, aí eu digo Estado, não estou aqui falando de unidade da federação, estou falando de Estado. Sim. O Estado ele paga uma parte da tarifa, os comerciantes que se beneficiam pagam uma parte dessa tarifa e a população que utiliza paga uma terceira parte. Então, quer dizer, é dividido em três. A sociedade precisa entender que para se ter um transporte público de qualidade, o governo, né, o Estado tem que pagar a sua parte para que seja viável, né, e funcione, porque o transporte é público. Então nós temos problema de trens, o ramal Saracuruna é muito ruim, né, toda dali para frente, né. Então como lá em Japeri também, né? Ficou 16 horas, eu acho, parado. 16 horas. Então, assim, os ônibus estavam lotados, quase atropelados. O ramal Japeri na Baixada é muito ruim também, então transporte público muito sério. Já poderíamos ter barcas para Duque de Caxias. Duque de Caxias tem Baía de Guanabara. Duque de Caxias tem praia, né? Não tem ela tem a Bahia, poderia ter praia, né? Mas se fosse uma... Para transporte funciona. Transporte funciona. Se a Bahia tivesse já feito o programa de poluição na Baía de Guanabara, poderíamos até estar utilizando a Baía de Guanabara como banho, como um lazer, né? Sim. Infelizmente ainda não atingimos essa meta. Mas outros são vários problemas. Imagina como problemas urbanísticos. Na Baixada Barca para Caxias. Mas com certeza. Integração para outros municípios da Baixada. Então, eu fui toda essa região. E aí, quando eu fui secretária em Magé, foi na época que o prefeito Zito tinha sido reeleito com 96% de aprovação. Foi a maior aprovação no país, na reeleição. Eu fui secretária da ex-esposa dele, da Naina Zito, e secretária de planejamento. Então, um dos projetos que a gente fez foi exatamente essa ligação hidroviária, e a gente foi de barca da Praça 15 até a Praia de Mauá. Há necessidade de dragagem? Há necessidade. Mas se esse projeto tivesse saído do papel,
de fato iria desafogar toda a Sim. estrada e toda a Avenida Brasil, e isso não aconteceu. Mas eu cheguei, além de propor o traçado, e a gente conversou na época com a concessionária, havia necessidade de dragar por conta do lodo, mas esses barcos que são mais chatos, né, até eles chamam de chatas, que o casco não é tão profundo, a gente conseguiu chegar lá. Usar esse tipo de barco, mas você Exato. tem o hovercraft, você não Exato. precisa ir muito longe. Não precisa O afundar hovercraft anda dentro da... ele anda no nível da água, né? Pouquinho, precisa nem de pouquinho, velocidade, não não. precisa nem de profundidade. O hovercraft, ele é Espelhado. quase um anfíbio. Exato. Né? Ele quase anda e leva é um transporte público de verdade, são 300 300 pessoas. Isso é viável. Não, é viável. Eu sou autor, inclusive, do projeto de lei que autoriza o governo do estado a licitar as barcas para Caxias. Ah, não tem a demanda, não vai ter. Nenhum transporte terá. Assim, É possível que não tenha. Olha, não tem. Às vezes a pessoa fala assim, porque a supervia dá prejuízo. Porque transporte é igual a educação. Se você for olhar a educação pública, as pessoas. Tem gente que defende educação. A direita deveria estar defendendo educação privada. E aí você fala assim, então você não é de direita. Eu defendo a educação pública de qualidade. Se você é de direita, a grande pergunta que eu faço, você é de direita, então você é a favor da educação privada. Aí a pessoa fala, não, então você não é de direita. Então já parou por aí, porque a direita é liberal. Na direita, dentro da tese da direita, o transporte público ele é privado. E o governo não botaria dinheiro nenhum. Então só teria onde tem a demanda. Onde tem dinheiro, onde as pessoas têm. O que demanda é onde tem dinheiro. Ou seja, nunca chega para quem precisa. Mas quem precisa vai ficar sempre de fora. Também não precisa de transporte público. Tem metrô. Tem Não, metrô, enfim. Eu costumo dizer isso, né? Para as pessoas que têm recursos, a saúde no Brasil ela é muito boa, Sim. o transporte ele é muito Tudo bom, ótimo. a água chega, eu vou lá em casa e eu aperto, pá, chega a água. Acho que faltou água na minha casa 2 vezes na minha vida inteira. Quer dizer, eu não sei. O máximo que teve lá na região onde eu moro foi um esgoto que voltou de algum prédio, e a cidade foi lá em 5 minutos, quando ali resolveu, rapidamente resolveu. Então, são essas coisas, o abandono e o descaso, e a cidade, assim, Duque de Caxias é uma cidade muito, muito forte, poderosa, e ela tem que agora virar um modelo, né? Deixar de ser trampolim eleitoral. As pessoas usam o Duque de Caxias, os políticos, como trampolim eleitoral. Ela precisa virar um modelo de cidade. E não vai ser, para você resolver os problemas existentes na cidade, não é algo trivial, não é algo fácil. Os professores precisam estar supervalorizados, né? Hoje você tem problema sério de defasagem salarial, greve, quer dizer... Então são problemas, se você parar, qual é o problema da cidade? A gente vai fazer todos os problemas de uma cidade grande do que de Caxias tem. Não, é uma cidade que gera Mas emprego demais. falta, assim, na minha visão, aos políticos, quando eles chegam ao poder, parece que eles perdem um pouco parece que ficam... A visão. A visão. E esquecem o que eles já passaram, né? Porque a grande maioria dos políticos, eles vêm galgando degrau por degrau e chegam lá. Normalmente uma liderança política que surge dentro da sua comunidade, de repente vira vereador, depois vira deputado, depois vira prefeito, né? Tirando um outro caso, o presidente Lula é um caso mais raro, né? Foi deputado federal e depois presidente da República. Mas ele é uma liderança, virou uma liderança nacional de um partido grande, mobilizou pessoas, ele foi um pouco diferente. A grande maioria é assim, né? Vira vereador, aí vira prefeito. E parece que eles esquecem, porque começam a andar de carro com ar-condicionado, esquece que um dia tiveram que andar de ônibus, um dia tiveram que andar... que o filho precisou, Eu, onde morou. meu caso é um pouco... Eu venho da classe média alta, né? Minha mãe professora, meu pai empresário. Eu fui para a política por amor ao próximo, por querer fazer mais, melhor. Claro que
num contexto, não foi por você vê uma liderança política, né, partidária, veio partido verde. Foi eu fiz outro caminho, né? Então, eu sempre digo isso, pô, pegar um trem lotado, se tivesse um trem que me levasse, estou aqui em Vila Isabel, me levasse para Duque de Caxias agora, eu iria nesse trem. Pegaria o metrô e se ele soubesse que eu vou chegar com segurança. Se eu tivesse a certeza de que, vou pegar esse trem, ele vai me deixar dentro de casa, que eu vou conseguir, que a coisa vai funcionar como a gente anda em Nova York, quando a gente vai para Paris, a gente anda de trem, anda de metrô o dia inteiro. Eu não alugo carro em Nova York, eu não alugo carro na França, em Paris, eu não alugo carro na Alemanha, eu não alugo carro e não andaria de carro se não fosse um transporte para mim de extrema necessidade, porque eu moro no Brasil. Até porque na Europa, nos Estados Unidos, o serviço de metrô é... Nova York, todo conectado, né? Você vai andar de carro quando você vai para Orlando, que as coisas são... Orlando é um lugar que foi feito para andar de carro. Miami é um lugar que, se não for ali no centro, na parte central ali, você não tem uma distribuição ali. Eles privilegiaram, né, o Brasil privilegiou o carro, Miami também, e Orlando é uma cidade planejada para você andar de carro. Nova York você chega, vai de metrô. Los Angeles também, você precisa de carro, mas você tem metrô, você tem um transporte público de qualidade. Então, assim, as cidades do mundo resolveram... Você tem como opção o carro. Tem lugares no Brasil que você só tem como andar de carro. No Rio de Janeiro, escolha. Como é que você não vai... Se a pessoa não tem um carro no Rio de Janeiro, ela vai chegar com 3, 4 horas, ela tem que sair de casa 4 horas Vai antes. perder 8 horas do dia dela. Média, Vai perder 8 horas. Para Quer chegar e dizer, sair do como é que a gente quer um cidadão menos estressado? terço do dia Quem mora em transporte. Caxias e trabalha em Copacabana tem que sair de casa, tem que acordar no mínimo às 3 da manhã. Uma pessoa que não tem um mínimo de qualidade de vida. Não Que tem como ter, não tem como você ser feliz e perder 8 horas da sua vida num trem, andando de trem, metrô e pegar um ônibus lotado. Como é que você faz o lazer? Como é que você sai para aquele momento de passeio com a sua família? Aí o camarada, ou a mulher ou o homem, já chega em casa estressado, já não quer saber. Aí o filho está com problema na escola, a pessoa tem que dormir. Como é que ela vai cuidar da família? Como é que vai olhar para cochilar, né? Dormir não dá. Vai cochilar. E se cochilar, perde o trem. Não é isso? Aí pega aquele trem lotado. Então, assim, Duque de Caxias, eu tenho dito isso, eu nasci em Duque de Caxias. Minha mãe foi a primeira vereadora de Duque de Caxias. Depois ela não quis mais concorrer a cargo público, foi ser candidata só em 2008 aqui no Rio. Depois de muita insistência, eu já era deputado estadual, insisti muito que ela tinha que ser candidata, foi em 2004. Mas o que eu percebo, assim, desde que eu nasci até hoje, foram poucos avanços enquanto cidade. Você chega à entrada da cidade, ela já... Primeiro você tem uma Washington Luiz ali, né, que passa pelo meio da cidade, cortando a cidade. Ao meio. Né, depois, quando você chega no centro da cidade, assim, vai no bairro 25 de agosto, você pega os bairros mais nobres da cidade, o trem corta no meio. Então, por exemplo, se você mora aqui, de um lado do trem, e teu amigo mora aqui, você vai andar às vezes 45 minutos para visitar seu amigo. Se você pegar você não tem uma passarela, são poucos lugares onde tem passarela, se você pegar o carro, você vai andar 40 minutos. Quer dizer, o trem já era para ter virado metrô. Sem contar que lá também existe aquele polo, né, de Têxtil, vestuário, né? Tem têxtil ali no Washington Luiz. E que se tivesse um metrô assim, maneiro, eu iria pra lá, porque eu vivo logo. A barca, você poderia sair. Você poderia ter ali. Então, assim, isso tem que ter vontade política e tem que ter também cabeça aberta. Para linkar, que a gente tem discutido. Estruturas para atender. Nós temos que ter planejamento. Planejamento. E o que a gente tem discutido muito com o Zito é isso. Né? A gente precisa modernizar a nossa cidade. Caxias, nós temos lugares em Duque de Caxias que as pessoas ainda estão vivendo no século XVIII sem água, esgoto.
Quer dizer, sem acesso ao básico do básico. Transporte, educação. Transporte, educação, e aí profissional da educação pessimamente valorizado, né? Não é nem mal valorizado, não pode dizer que seja nem, acho que nem valorizado, né? Não tem, é como se fosse... Está em greve, né, agora. Está em greve, mas aí você pega todas essas questões, elas estressam a população, estressam o cidadão. Você vai levar seu filho para a escola, tem nada. Aí a Você cidade... passa mal, não tem hospital. E como que a cidade fica? A cidade fica mais violenta. Quanto mais estressante é a vida do cidadão, mais violenta é a cidade. Para andar de carro, você já tem que pensar em blindar. Se você olhar para o... Quando você chega na cidade, você olha para os postes, assim, tem lugar na cidade que o poste está no meio da calçada. Foi feita a reurbanização, mas não tem lugar para o cadeirante passar. Como é que faz? O cadeirante não... Aí você fala assim, pô, tem pouco cadeirante em Duque de Caxias. Não é porque tem pouco cadeirante, não é porque Eles não não tem lugar para andar. Eles não saem. Claro, não tem lugar para eles, a mãe com carrinho, acessibilidade. Então precisa. O que a gente... E o Zito, na verdade, eu estava planejando uma pré-candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro. O Zito, ele, quando veio o Partido Verde, ele falou, então eu vou partido, mas eu quero que você vá para a sua cidade para me ajudar. Então eu falei, não, tá bom. Estou voltando, né, depois de 30 anos aí, correndo o mundo. Eu já, como deputado, ajudei muito, fiz tudo que eu podia fazer pela minha cidade, mas eu montei minha base política na cidade do Rio de Janeiro. Eu vim para cá com 6 anos de idade, estudei, me formei, né, viajei o mundo inteiro, e ele falou, eu quero essa sua experiência. Ele falou, ele diz que ele é bicho de goiaba, ele fica em casa, está no doutor Laureano, está lá em Raizadaço, está lá em Raizadaço. Ele fala isso, ele fala assim, eu estou enraizado aqui no doutor Laureano, eu preciso de alguém com a sua cabeça ao meu lado para que a gente possa fazer uma transformação na cidade. E de verdade, e ouvindo, né, as pessoas. Porque não é o que o André Lazzaroni quer, não é o que o Zito quer, tem que ser o que o povo quer. Então leva... O que a população quer? O que a população quer? O que a gente pode fazer? Dentro do que você quer, o que o orçamento dá para a gente fazer? Problemas até hoje não resolvidos. O lixão está lá ainda. O aterro de Gramado está uma ferida aberta na cidade que não foi resolvida. Que não era, primeiro, não era para ter tido. Aquilo ali é uma área de manguezal. Não era para existir se não fosse a ditadura e Duque de Caxias ser uma área de segurança nacional. Aquilo dali não poderia existir. Aquilo é de 1976. Nós já tínhamos... Manguezal não pode, manguezal é uma área de turfa. Não existe botar nem peso, nem muito menos lixo. Um lugar que eles fizeram aquilo dali, os manguezais já eram protegidos desde o Código Florestal de 65. Não era para ter existido. Depois eles fizeram uma remediação. Depois eles fecharam no meio do nada. Vamos fechar hoje. E aí Duque de Caxias foi a maior prejudicada, do início ao fim. Quando eles encerraram, eles não combinaram, o Zito era o prefeito, né? Não combinaram com o Zito. Não disseram, vamos fechar. Simplesmente foram lá, fecharam o aterro e Duque de Caxias não tinha onde jogar o lixo. Seropédica, né? Não tinha onde jogar naquele momento, não tinha contrato, não tinha nada. Simplesmente foram lá, tomaram a decisão aí. O principal problema do terceiro mandato do Zito, qual que era? O lixo. Como se ele tivesse largado, e não foi culpa dele. Na época, os governadores eram aliados do atual prefeito. Então, claramente, teve uma... Eu não vou dizer que foi uma sabotagem, né? Não dá para se dizer isso, mas no mínimo uma falta de transparência, né? Transparência, de compaixão, de preocupação relacionamento com o setor público. Na verdade, né? O prefeito é só o representante, mas a população... Exatamente. As Enfim, colônias de pescadores, por exemplo, de Caxias, né, de Magé, Z11, se eu não me engano, em Magé, Z9, eles têm o projeto Águas da Guanabara,
com certeza você conhece, onde eles fazem essa limpeza dos manguezais e são toneladas de lixo que eles tiram e quem eles recolhem o lixo e a prefeitura que pega. E aí, para onde a prefeitura leva esse lixo? Quando você deve estar Hoje em dia, levando Nova Iguaçu, você não pode. eu não consigo Agora pensa a entender. distância de caminhão de lixo. Exatamente. Eu não consigo entender, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, a gente ainda está enterrando lixo. Eu não consigo entender isso. Isso para mim, é um desinteresse fantástico do homem público em resolver o problema. Tecnologias hoje que praticamente zeram, não estou falando de queima também, não, de lixo não, tá? Estou falando de tecnologias hoje que eu conheço no mundo, que elas zeram praticamente o resíduo. Zero. Deixam, ainda criam biofertilizante, alimento, que não são utilizadas em nenhum município. O lixo é muito rico. O lixo é. O lixo dá dinheiro. Aliás, Lixo é dinheiro. A gente está fazendo no programa Lixo Cidade é dinheiro. Integrada, em cada uma das regiões, em cada uma das comunidades, a gente propôs os polos de reciclagem. Por quê? Porque a população, ela lança esse lixo, né, essa garrafa PET, que acaba indo para o rio, contaminando a lagoa, contaminando o mar. Então, essa garrafa ela pode ser reciclada e ela pode se transformar em recurso, em geração de renda, de recurso. Então, em cada uma dessas comunidades, a gente projetou um equipamento que a Secretaria de Meio Ambiente já está licitando, que são polos de reciclagem. E uma parceria também com a Secretaria de Meio Ambiente para que organizações locais, cooperativas locais de cada uma das comunidades possam operar essa gestão da reciclagem. Então, eu acho que o lixo é um dos problemas. Eu acho que Caxias tem uma situação horrível, né, de mais de 2 décadas em relação ao lixo, muito mais. Não, lá, eu tenho, esse aterro que está lá, que ainda não foi resolvido, é de 76. Então, mais de Isso aí, 10 na Duque décadas. de Caxias passou. Mais de 30 anos. Eu tenho 46, eu sou de 76. Aí eu tenho 25. Eu cheguei, eu sou de 76, vou fazer 47 em dezembro. Mas foi coincidência, a minha mãe, né, Dalva Lazzaroni, ela já, eu tenho o primeiro vídeo dela falando o manguezal vai virar lixo. E virou, né? Virou lixo. E ela dizia o seguinte, as pessoas, em 1976, consciência... Já era uma coisa Em totalmente previsível. 1976 ela dizia o seguinte, manguezal não é essa área, porque a pessoa vê o manguezal, vê aquela terra, vê uma vegetação, uma rasteira, uma coisa meio lodo, meio... manguezal é o útero da terra. Não, eu não vejo isso. O útero? Hoje no manguezal você vê lixo. Não, hoje não, no manguezal você vê plástico, você vê PET. Eu tive há pouco no manguezal em Magé, Suruí. eu encontrei Suruí, televisão. Quando eu vi uma Sofá. cama, eu falei, não, Bombe. gente, uma cama. Já vi tudo isso. Tinha meu crânio, eu fiquei chocada quando eu vi o crânio. Falei, Porque joga no rio, né? As pessoas jogam real, no rio. uma pessoa. Mas isso é o quê? Absurdo. É uma Educação. absurdo. É falta de Falta educação de educação ambiental. Educação, cultura, conhecimento. É assim aquele cara que pega o Natural. saco e joga o saco de lixo dentro do Gente, Maracanã. mas olha só, Porque ele quer se livrar do lixo. do que tá na lixo casa dele. Mas se Aí, você quando abre a olhar- janela, colocar na hora que o joga. cheiro passa. Mas então, esse lixo Quer ele botar a hora volta que dessa quer. forma. Esse Ele volta. lixo volta na enchente. Mas isso não é na culpa. inundação. Não é culpa da população, não. Isso é culpa dos governos que não fizeram um trabalho de educação, implementaram um trabalho de educação e conscientização De da população. sensibilização desde criança. Sensibilização desde criança. Quer dizer, eu fui sensibilizado. Desde criança eu recebo A informação. entender como se está Como o lixo. minha mãe, a vida inteira. Quer dizer, lá a gente separa, desde criança, separa o seco e o molhado. Então a gente jogava o lixo orgânico de um lado e o lixo seco, que é os materiais recicláveis, de outro lado. Mas desde criança, as minhas filhas foram ensinar. Mas se não ensinar, se Não vai fazer. não vai fazer. E isso
isso é Que vai se uma tornar um adulto responsabilidade. mal educado, que não vai passar para os filhos. Isso é uma responsabilidade da sociedade. Foi o que a Ruth falou, né? A gente falou, tudo começa na educação. E eu também não culpo. E de criança. De criança. De criança. Campanhas. Não adianta querer. Eu, no início do PAC, agora. as pessoas não tinham o PP. Em 2008, 2007, não existia ainda. Já existia o programa da UPP e a primeira UPP foi em Santa Marta. E eu trabalhava no Complexo do Alemão, Manguinhos, Rocinha. E aí as pessoas diziam, você não tem medo da violência, do tráfico de drogas? Porque não eram comunidades pacificadas. Sim. Então a gente convivia, de fato, com o poder paralelo. Eu dizia assim, olha, acho que o maior desafio numa comunidade não é o combate ao tráfico, é o lixo. Eu sempre falei sobre isso porque, assim, a Rocinha é uma. A Rocinha são 110 toneladas dia produzidos na Rocinha e a Condurb não consegue coletar 70. Então, todo dia na Rocinha sobram 40 toneladas de lixo na rua, nas encostas. Na semana. Não, aí você vai colocando. Então, isso vai trazendo mais doenças. Sim. Os hospitais vão lotando, as sem contar a saúde pública, o rato. Então, esse isso é saneamento ambiental. Saneamento ambiental. O saneamento hoje, ele tem esse componente. Então, para nós, lixo, água e esgoto. Lixo, água, esgoto e drenagem. Saneamento a gente ambiental. Precisa trabalhar o componente resíduos sólidos junto com a água, junto com o esgoto, porque no esgoto vem o lixo. É um combo, né? É um combo. Agora, eu também, eu não posso culpar. Você vai culpando todo mundo, não. A gente só consegue realizar aquilo que a gente tem conhecimento. Eu não culpo, você culpa o atual prefeito Wilson, não é culpa dele. Não estou chegando, isso é culpa do Washington Reis, não. Eles não têm o conhecimento para fazer essa transformação. Também não aceita a sugestão de quem tem. Por isso, uma nova proposta, um novo modelo, por isso a nossa entrada. Por isso que o ex-prefeito Zito foi nos buscar, foi conversar comigo, porque nós temos uma experiência acumulada que a gente está disposto a utilizar em prol da cidade de Duque de Caxias. E nós temos também, porque não basta só ter o conhecimento, porque existem áreas que eu não tenho conhecimento. Mas a gente conhece quem tem. Você convida o especialista. Aí a gente conhece quem tem. E não tem, claro, eu não tenho a menor... eu não sei tudo, não tenho como saber tudo. Como eu deveria fazer, por exemplo, o urbanismo da nossa cidade de Duque de Caxias, quando você chega, você precisa de um banho de urbanismo. Isso não é frufru, não é, isso é... As pessoas acham que isso é... Não. A estética... ela é importante porque existe a poluição visual. Claro. Aquele emaranhado de fio, assim, um poste, e você vai andando pelo centro da cidade, de repente você bate na cabeça com a cabeça no fio. Isso acontece nos bairros, principalmente da Zona Norte, Zona Sul não. Aqui na minha amada Ipanema, não. Jardim Botânico tem. Mas ali em Ipanema fizeram... macaquinhos, né? Eles andam naqueles ali e tomam um choque. E morrem. Semana passada morreu um. Morre? Tomar um choque daquele bichinho, bichinho não aguenta. Mas no Jardim Botânico tem, mas no Jardim Botânico tem, no Meier tem, na Zona Norte tem, na Zona Oeste tem. Mas não tem como é no centro da cidade de Duque de Caxias. É o emaranhado difícil. Você vai para lá, aquilo dali, e um passando. É por aí. Por aí. É por aí. É o fio passando no meio. É assim, você vai. Isso é problema da cidade? Não, isso é a Light. É a Light. Mas o prefeito tem que. Se não for para cima, não vai resolver. Não adianta o macaquinho morrer. Parece que é frufru, né? A pessoa fala, isso é coisa de frufru, não é não. A poluição visual, ela estressa. E as pessoas nem percebem. Quando chegam em casa, depois daquela quantidade de informação que recebeu, da poluição que viu, ela chega em casa xingando, irritada,
né, além de pegar o trem lotado, você ainda vai vendo uma... Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Bom, Agora, eu queria deixar assim, o que você, Lazzaroni, sonha para Duque de Caxias? O que eu sonho para Duque de Caxias é que a nossa qualidade de vida seja próxima à qualidade de vida que nós temos aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon. Esse é o meu grande sonho. Eu sonho que a maior preocupação na segurança pública de Duque de Caxias seja 2 mendigos que quebraram uma caixinha de correios, como acontece na Zona Sul. Eu sonho isso. Eu sonho um dia receber que a maior preocupação da segurança pública em Duque de Caxias é do que quebrar a caixinha de correio de 2 mendigos. Isso aconteceu, isso é real. São casos que acontecem na Zona Sul do Rio de Janeiro que tiram o sono da população da Zona Sul. É a caixinha de correio que foi quebrada por 2 mendigos, para você ver o nível de qualidade de vida que se atingiu. O abismo. É o abismo. Mas o abismo, ele existe e cabe aos governos cada vez mais diminuir esse abismo, porque a qualidade de vida que se tem em Ipanema é a qualidade de vida que eu sonho para o Estado e para o Brasil. Eu sonho isso. Não é que todos tenham o PIB que tem em Ipanema, porque isso não vai existir. No sistema capitalista o dinheiro é um só. Dinheiro não dá em árvore. O sistema capitalista está aí, ele funciona. Nossa democracia é uma democracia capitalista, vamos respeitar isso. Mas o sistema, o governo, ele existe. O Estado, ele foi inventado pelo ser humano, né? Foi um sistema que o ser humano inventou, depois que a gente atingiu algum tipo de consciência, em algum momento da evolução. Quem é criacionista, entende que foi Deus. Quem é evolucionista, entende que foi na evolução humana. Eu sou meio livre. Eu acredito em Deus. Um pouquinho de cada. Eu acredito em Deus e acredito na evolução da espécie também. Porque a gente tem que fazer por onde? Claro. O ser humano precisa fazer por onde? Então, nessa nossa evolução, a gente atingiu em determinados lugares, né? O sistema capitalista, ele te dá maravilhosamente a saúde no público mais rico e no mais pobre. Como é que fica? O Estado foi inventado pelo ser humano para diminuir e regular. Sim. É para regular a relação. E depois de um tempo, para diminuir as desigualdades. Por isso que eu não acredito num liberalismo que a direita de verdade, né? Nessa fake news que a gente tem, não. A direita de verdade prega. No Brasil, eu não acredito. Eu não acredito. Não vai ter o liberalismo puro e simples, como toda a economia na mão do setor privado, como defende, por exemplo, de forma legítima, o Partido Novo. Sim. Que também, quando vai para o debate, diz que é a favor da educação pública, contando mentira. Está mentindo para a população. Porque se você é liberal, tem que ser tudo na mão do privado. A saúde tem que ser privada, a educação tem que ser privada, o transporte tem que ser privado. Eu não acredito. A nossa cultura... 2008, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 foi culpa desse liberalismo desenfreado que disse que o mercado se regulava. Cadê que o mercado se regulava? Não se regulava. Não se regula. Se o Estado não regula o mercado se autorregula. Como assim? O Estado existe para isso. Num determinado momento foi para regular a nossa relação. Para o mais forte, fisicamente, não ser o senhor de todos. Né? Nós não virarmos o que a gente tem hoje em muitos lugares no poder paralelo, onde a população ela sofre em quem tem uma arma na mão. Né? Então, o Estado ele precisa existir para diminuir esse abismo. Então, esse é o meu grande sonho. Finalizando, o meu sonho é esse. Falar só É o sonho da Ruth também, né? Eu ia dizer, ele tirou o sonho da minha boca, porque o meu sonho é de fato, pela transformação desses territórios. Pelo término dessa desigualdade tão grande. Eu acho que é impossível, nós que somos moradores, você falou que mora no Jardim Botânico. Não, na hora ela viu o Miquinho morrendo, né? Eu moro por causa do Instituto Vida Livre, eu moro no Maracanã. Então, mas Lazzaroni que mora em Ipanema, eu moro na Lagoa,
Para mim é inconcebível pensar um morador da Rocinha, do Pavãozinho, da Muzema, carregar água na cabeça É inconcebível. no século XXI. Isso para Para mim, mim isso não existe. Então o meu sonho é o dia que, de fato, essas comunidades se transformem em bairros formais, porque elas já são bairros, Sim, entre aspas, na legislação. Então no decreto a Rocinha só faz precisa parte de de uma igualdade, realidade. né? Ela não tem igualdade. A educação é diferente, a saúde é diferente, o acesso à cultura não existe, o saneamento é lata d'água na cabeça. Então, o dia que isso mudar, eu vou ficar de fato realizada. Ainda não mudou, Sim. né? Mas a gente busca, todo mundo diz, seu olho brilha. O meu olho ainda brilha quando eu consigo de fato trabalhar de uma forma integrada, ver gente que vem comigo e acredita na mesma possibilidade da gente transformar essas comunidades de mais baixa renda com qualidade melhor de vida. Não precisa chegar ao patamar Ipanema ou Leblon, isso é muito difícil, mas que ela tenha dignidade. quando você vai para o sistema capitalista, o grande modelo que a gente tem dentro do sistema capitalista é os Estados Unidos. A China está virando agora também, né? A China está virando um modelo de... O comunismo está comprando o capitalismo, né? Porque a China está vindo com toda a força, né? Eu acho isso muito engraçado. O capital, não, já tem economia pensando em tirar o dólar e botar o iene como referência. Então, parou, vamos lá. O dinheiro, o sistema capitalista é assim, né? André, O comunismo está comprando o capitalismo, hein, gente? Gente, já estouramos o tempo. Já estouramos o tempo. Vou Eu editar quero isso só tudo. falar uma coisinha com ele, a testa dele já está vermelha, ele vai ficar emocionado. Eu sou paixão pura. Quero que você me emocione falando que os blocos, que a cultura, os blocos de carnaval, de Caxias, vão ter um lugarzinho especial na série Eu Bronze, fui secretário pelo de cultura, né? menos. Você sabe que eu fui secretário estadual de cultura, né? Aliás, eu fui em 2017, 2018 só teve carnaval porque o André Lazzaroni era o secretário e ajudou muito, porque não tinha dinheiro para Modéstia à nada. parte, eu sou uma Modéstia amiga de um à parte. bloco de Caxias também. Olha que maravilha. Por favor, Mas não tenha dúvida que a cultura vai ter. na Intendente Magalhães. A cultura vai ser um capítulo muito forte, até porque Duque de Caxias precisa. Sim. Hoje o jovem de Duque de Caxias não tem Lazer. não tem lazer, não tem cultura, Difícil. não tem lugar para... O grande sonho hoje, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, o grande sonho do jovem Duque caxiense é sair de Caxias. E aí é que Nada ajuda, né? isso daí não é um É processo que... triste. Foi uma das cidades que teve baixa demográfica. Né? Uma das maiores baixas demográficas que teve, enquanto outras cresceram. Foi o IBGE, Esse censo saiu agora. Foi Duque de Caxias, porque violência, falta de transporte público. O senhor foi Camarada, pra onde? Pra vai fazer pra o quê? Que embora. Você vai dizer o quê para a pessoa? Não, fica aí, resiste. A pessoa, a classe Nova Iguaçu, por exemplo, tem uma classe média, uma classe alta forte dentro da cidade, tem e as distorções são menores. Então, Duque de Caxias hoje, quando a pessoa sai um pouquinho da classe baixa, entra para a classe média, Sai de Duque de Caxias. ela vai para Barra, ela vai para Recreio. De Nova Iguaçu não, fica. Foi De secretário Nova Iguaçu fica. Nova Iguaçu fica. Eu sei. Nova Iguaçu fica, porque a cidade tem o que oferecer, né? Porque todo mundo quer. No sistema capitalista nós não precisamos ter miserável. O que tem no Brasil não precisaria ter, não deveria. Né? Quando você vai para outros países que têm o mesmo modelo que o nosso, a distorção não é tão grande. Você vai para discordo de muita coisa do American Way of Life, né? Do estilo de vida americano, ou discordo também do American Dreams, do sonho americano, mas lá eles podem sonhar dentro de um capitalismo, que eles podem sonhar realmente, que eles vão crescer através do seu trabalho, que vão trabalhar de 40 horas. O camarada aqui ele trabalha o dia inteiro, ele não vê a conta dele melhorar. Não fecha. Não fecha no final do mês. Isso é muita coisa. Infelizmente, Obrigado, olha, viu? o papo tá ótimo. Assim, Eu quero deixar o filme agradecer. até- Pois é, tem que ver, a gente tem que, poxa, Eu tenho que reunir ver. outra vez, exatamente. Olha, eu quero agradecer, tá?
Um abraço para todos, sigam a gente, compartilhe o nosso podcast. André Lazzaroni, Ruth, Cristina, já vai ter novidade aqui no Povo com a Cristina. Novidade de carnaval. Nossa rainha. Só vai gostar. A rainha do povo. Tenho família em Caxias. Tá? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, obrigada.